Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bea Ensina. Esse é um canal onde eu, Beatriz, ensino o italiano. Tenho postado vídeos há algum tempo, tenho feito aulas toda segunda-feira, tenho colocado aulas toda segunda-feira aqui para você, gratuitamente. E também tenho as minhas páginas no Instagram e no Facebook. Então você pode me acompanhar lá no Instagram e no Facebook também. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links das minhas duas páginas. E então hoje eu trago um vídeo novo, uma aula nova. Bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez, que nunca viu um vídeo meu. Você é muito bem-vindo e eu te convido então a ir lá dar uma olhada no que está rolando também nas outras redes sociais. E hoje eu vim então com essa aula deliciosa que é a... Vou chamar ela de uma aula squisita, tá? Para quem já tá comigo há algum tempo já sabe o que é a palavra squisita, o que significa. Squisito aqui na Itália vem acompanhado desse sinalzinho, é esquisito. E geralmente você vê numa cozinha, num restaurante, em algum lugar que tem a ver com comida. Hoje eu vim então com essa aula sobre o tiramisu. A nossa lição de casa é colocar, olha lá o título, metti in ordine la ricetta originale del tiramisu. Então, o que aconteceu aí? Alguém entrou na cozinha e fez uma lambança na hora de escrever a receita do tiramisu. E a gente tem que achar a ordem certa para a gente conseguir fazer um tiramisu verdadeiramente italiano e lamber os beiços, como dizem os italianos, também tem esse ditado aqui, e lamber os beiços depois. Muito bem, então por onde a gente vai começar? Qual é a ideia? Eu vou ler com vocês cada pedacinho dessa receita a partir dos ingredientes, e a gente vai traduzir linha por linha, eu vou comentar verbo por verbo, palavra por palavra, e a gente vai colocar em ordem essa receita. E depois você vai lá na sua cozinha fazer esse tiramisu e me contar como ficou. Se ele ficou verdadeiramente esquisito oppure no. Certo? Então vamos lá. Olha lá, olha os ingredientes. Ingrediente, olha a palavra, é igualzinho ao português. Presta atenção, você aí tem que prestar atenção na pronúncia de cada sílabazinha para ver a diferença aí do português para o italiano, tá certo? Então a gente começa lá. Ingredienti, olha o D e o T, D e T. Ingredienti per 6 persone, para 6 pessoas, per 6 persone. 500 grammi, 500, vou até tirar esse espaço daqui, 500 grammi di mascarpone, olha lá o número, 500, 100 è 100, 500 è 500, tá? 500 grammi di mascarpone. Mascarpone é aquele creme de mascarpone. Ó, o mascarpone aqui na Itália tem ele pronto já. Eu sinceramente aí no Brasil eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ter também ele pronto. Mas os grandes cozinheiros criam e fazem o seu próprio mascarpone, certo? Eu acredito que essa receita, o mascarpone é pronto. 500 gramas de mascarpone, eu imagino que ele seja pronto, mas vamos ver. Depois, 80 grammi di zucchero. Zucchero é o açúcar. 80 grammi di zucchero. Açúcar. 80. 4 uova. Ovos. Esse aqui também estava fácil, hein? 4 ovos. 250 grammi di biscotti savoiardi. 250, olha lá, de novo, 250.
Tá fácil. 250 grammi di biscotti savoiardi. Biscotti savoiardi são aqueles biscoitos que aquela bolachinha que tem aquele açucrinha carameladinho em cima. É isso. Aqui na Itália ele tem esse nome aí, biscoito savoiardi. Eu não sei no Brasil também como é que ele se chama, mas é aquele biscoitinho compridinho com aquele açucrinha em cima, certo? Una tazza di caffè. Una tazza di caffè. Tazza è una xícara de café. Un bicchiere di marsala. Un bicchiere di marsala. Bicchiere é uma palavra bem diferente do português. Bicchiere é um copo de marsala. Marsala é aquela bebida, é uma bebida alcoólica. E cacao amaro in polvere. Cacao amaro in polvere. Dessas palavras todas, polvere é a única que é um pouco mais diferente, mas já dá pra gente saber o que é, pra gente imaginar o que seja, né? O cacau é o chocolate amargo em pó. Muito bem, até aqui fomos, hein? Agora a gente vai começar com a parte difícil. Olha como ele começa essa receita. Aggiungi un secondo strato di biscotti e copri con la rimanente crema. Vamos voltar lá da primeira palavra. Aggiungi vem do verbo aggiungere, que significa acrescentar. Acrescentar significa essa palavra. Acrescentar. Então ele já começa com a palavra acrescentar. Acrescente un secondo strato. Strato di biscotti. Strato é um dolce a strati, ou seja, ele tem as camadas. Então ele está dizendo que você tem que acrescentar uma segunda camada de biscoito. E copri con la rimanente crema. Com la crema rimanente, com aquela que sobrou. Olha só esse verbo, o verbo coprire, também não é um verbo pra gente muito diferente, né? Copre vem do verbo coprire. E ele tá dizendo, olha só, que pessoa que ele tá usando aí? Ele tá falando para a segunda pessoa, pro tu. Ele tá dizendo uma receita, então ele nunca usaria a forma, o modo formal de falar, né? Então, olha o que ele tá dizendo. Aggiungi, tu aggiungi. Esse é o jeito que se conjuga o verbo aggiungere na segunda pessoa, pro tu. Tu aggiungi un secondo strato di biscotti e tu copri con la rimanente crema. Então, com o que sobrou, com o creme que sobrou. Eu acredito que esse não é o número 1, certo? São todos de acordo, todos de acordo. Olha o segundo número, olha o número 2. Miscela il marsala con il caffè. Miscela vem do verbo miscelare ou misturar, certo? Miscelare ou misturar, tu miscela il marsala com il caffè. Aqui não preciso nem de tradução. Aggiungi, olha lá o verbo aggiungere de novo aparecendo. Aggiungi 2 cucchiai. 2 cucchiai. Se são 2, essa palavra está no plural, certo? Então, cucchiai, essa palavra se chama cucchiaio sem no singular. No singular, a palavra cucchiai se escreve cucchiaio e ela significa colher, certo? Então, miscela, poi aggiungi 2 cucchiai d'acqua, di acqua, como tem essa preposição di, que termina com esse i, acompanhada de uma palavra
que começa com uma vogal, então tem um encontro de uma vogal com uma vogal. Essa preposição de tem o uso do apóstrofe, tá? Então a gente faz cair esse i, coloca um apóstrofe no lugar e vira d'acqua. Você não fala di acqua, você fala e escreve d'acqua. E a aqua a gente já entendeu. E olha só que curioso, todas as palavras, todas, pode escrever aí, ó, vou pôr essa palavra em vermelho. Todas as palavras que derivam da água, ou seja, todas as palavras que derivam da palavra água, e eu vou dar alguns exemplos. Subacqueo, acquoso, acquaticità, acquazzone. São palavras bem, pra gente, bem novas aí, todas essas que eu falei, mas são todas palavras que derivam da água. Todas essas palavras vão ser escritas sempre com essa forma aqui, ó. C, vou pôr em caps lock. C-Q-U. C-Q-U. Elas vão ser sempre escritas com essa vogal para nós bem esquisita e diferente. C-Q-U. Porque ela deriva da aqua. Então, é aqua, é subacqueo, é acquazzone, tudo aquilo que vier da aqua vai ser escrito com C-Q-U. Fecha parênteses. Só para não deixar passar em branco. E vamos continuar com a receita. E immergi velocemente i savoiardi in questa miscela. Immergi vem do verbo immergere. Immergere para nós é igual, é imergir, é colocar dentro da água, né, de um líquido, imergir. Então é o mesmo verbo em português. Só ele tem essa doppia M que faz ele ter um som, uma pronúncia diferente na hora de falar. Então você não diz immerge, você diz immerge. Você dá uma ênfase bem forte para essa doppia M, e aí é o que eu falo, que é por isso que os italianos cantam. Toda vez que você encontrar uma doppia, você tem que segurar e dar essa ênfase maior na doppia e comer um pouquinho a sílaba de trás. Então esse i que vem antes é quase comido e essa doppia M tem um peso maior aí na hora de falar. Então vira um canto, né, gente? Olha lá, desde o começo. Olha, eu vou desde o começo. Miscela il marsala con il caffè, já o caffè, aggiungi 2 cucchiai, olha só, todas doppias, d'acqua e immergi velocemente i savoiardi in questa miscela. Dá pra ver a diferença? É sutil, mas é perceptível, tá? Ela tem essa ênfase aí na doppia, a pronúncia da doppia é essa pronúncia forte. Vamos voltar lá para a receita. Velocemente i savoiardi in questa miscela. Então a gente disse que o savoiardi é o biscoitinho e que a gente tem que colocar ele dentro daquela miscela, de quella miscela, que é aquela misturinha lá da água com marsala, velocemente. Tem que ser rápido, porque senão, olha o que diz entre parênteses, i biscotti devono risultare ben imbevuti, ma non completamente zuppi, altrimenti si sbriciolano. Ah, que palavrão, credo! Então, olha o que ele está querendo dizer aí. Os biscoitinhos devono risultare, olha que bonito isso, devono risultare ben imbevuti,
Ou seja, você tem que perceber que eles estão bem molhadinhos, mergulhou bem, tá bem imbevuto, tá bem molhadinho, absorveu bem aquela mistura, mas não completamente zuppi. Zuppo significa afogado já, você afogou o biscoito lá, ele não tem que estar molhado, muito molhado, ele não tem que estar afogado naquela água, porque senão ele altrimenti, olha lá, ma non completamente zuppi, vírgula, altrimenti, então esse altrimenti significa, ele tá dando uma ordem para você, e aí ele fala altrimenti, ou seja, se você não cumprir aquela ordem, esse altrimenti tem a ver com um contrário aí, com alguma coisa contrária àquilo que você falou, aquela ordem. Então, ele disse que o biscoito tem que estar desse jeito, senão, altrimenti, si sbriciolano. Se ele está se referindo ao biscoito, eles vão si sbriciolano. Sbriciolare, esse é o verbo sbriciolare, uma palavra bem diferente pra gente, significa sbriciolare significa quebrar, quando o biscoitinho fica todo quebrado. Le briciole são aquelas o farelo, é o farelo do biscoito. E se ele se esbriciola, é porque ele se quebrou todo, ele esfarelou todo e ele tem que estar consistente. O biscoito do tiramisu, você tem que sentir ele consistente, ele não pode estar todo quebrado e esfarelado. Muito bem, esse aqui eu diria também, então, por essa indicação, que não é o primeiro também. Provavelmente não é a primeira coisa da receita aí. Já entendemos tudo, vamos ver o terceiro, número 3. Spolvera il dolce con abbondante cacao amaro e metti in frigorifero per almeno 6 ore prima di servire. Provavelmente você entendeu quase tudo. Spolvera vem do verbo spolverare, e aí você já vai vendo a construção do verbo. Todo verbo termina em are, ere ou ire. Então, spolvera vem do verbo spolverare. Sbriciolano vem do verbo sbriciolare. E assim por diante, tá? Lá em cima, miscela vem de miscelare. Immergi vem de immergere, tá? Então você já vai tendo uma noção aí da construção do verbo. Vem do verbo spolverare. Spolverare significa fazer polvere, significa botar o pozinho lá em cima. Spolverare, põe o pozinho lá em cima. Pozinho do que era mesmo? Do cacau, do chocolate. Joga o chocolate, dá aquela espolverada, então vem do verbo spolverare. Joga o cacau abondante, cacau amaro, e metti, do verbo mettere, de novo, e metti, spolvera, e metti in frigorifero per almeno 6 ore prima di servire. Então aqui, gente, o doce já tá pronto, tá mandando você colocar na geladeira, frigorífero, é a geladeira. Per almeno, pelo menos, per almeno 6 ore, por 6 horas, prima di servire, antes de servir. O ore, as horas, aqui a gente não tem o H, tá? No italiano você não vai ver o H.
Nossa, quase nenhuma palavra. E o H, vou aproveitar também para falar do H, e o H não é pronunciado. Então, mesmo se ele tivesse escrito, se ele fosse escrito com H, ele não seria nem pronunciado, porque é assim mesmo que ele é. Ele não é pronunciado mesmo. Então, aqui o doce já tá pronto. Então, o número 3 também tá errado, também não é o primeiro. Aí vamos passar lá pro número 4. Olha só o que ele diz. Prima di tutto, separa i tuorli dagli albumi. Prima di tutto, separa i tuorli dagli albumi. Duas palavras bem diferentes, mas que se você for procurar ali nos ingredientes, você pode intuitivamente saber, se você for um bom cozinheiro aí, você pode até intuitivamente descobrir o que é o tuorli e o albume. Que ingrediente você tem que separar uma coisa da outra para um doce? Tá, 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 tá. O ovo, sim. Então, i tuorli são as gemas e gli albumi são as claras, certo? Esse aqui eu vou deixar escrito para você aí. Prima di tutto, então ele começou prima di tutto, primeiro de tudo, antes de mais nada, separa i tuorli dagli albumi. Dagli albumi são duas palavras e dagli são dois artigos masculinos no plural. São dois modos aí diferentes. Você está falando os, tá? As gemas, né? O i tuorli, que são palavras masculinas, uma palavra masculina, dagli albumi, então das claras, né? Dos albumes, dagli albumi, tá? Então são modos diferentes aí de usar o artigo. Um vem só o artigo, o outro vem acompanhado da preposição dagli, dos, de, os, né? A junção de duas coisas, da preposição e o artigo. Então vira dagli. Prima di tutto separa i tuorli dagli albumi. Monta i tuorli insieme allo zucchero. Zucchero que era mesmo? O açúcar. Então ele está falando para você montar. Aqui eles usam esse verbo. Esse é o verbo utilizado para você misturar, fazer aquela mistura, por exemplo, da gema com açúcar. É aquela batida de gema com açúcar. Ou quando você vai montar a clara em neve. Ou quando você vai montar a pana, o suspiro, né? Eles usam esse verbo para fazer aquela batida de um composto para virar uma outra coisa. Então é o verbo montare. Monta i tuorli insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto schiumoso. Olha só, tem algumas coisas interessantes aqui. Montar, então o verbo a gente já viu, i tuorli, as gemas, insieme allo zucchero, junto, insieme é junto, insieme, ou em algumas circunstâncias você vai ver assieme, tá? Também pode, mas nesse caso é insieme. Allo zucchero, fino ad ottenere, fino a é até, fino a. E por que tem esse D? Porque eles não gostam de vogal batendo com vogal. Então, quando você vai por a ottenere, você não põe a ottenere. Você acrescenta aquele D. E eles falam, é pronunciado esse D. Fino ad ottenere, junta tudo e não deixa bater as duas vogais aí. Um composto schiumoso, schiuma. Na aula do som schi, eu falei sobre a schiuma. A schiuma é a espuma, tá? Então, o composto tem que ser espumoso, espumoso. Unisci
Unisce é um verbo irregular. Olha lá, ele vem do verbo unire. Unire já ficou mais perto do nosso português. Se você tirar o E, você chega lá. Unir, unire. Unisci, então tu unisci il mascarpone e amalgama bene. Amalgamare, amalgama vem do verbo amalgamare, tá? Amalgama bene, então mistura bem, junta bem, une lá o mascarpone a esse composto e mistura bem. Bom, acho que a gente pode dizer que esse aqui é o número 1, né? Prima di tutto, então esse é o número 1. Eu vou colocar aqui, ó, número 1. Ops. Número 1 em vermelho. Achamos o número 1. Depois, dispone su una pirofila uno strato di savoiardi. Vou parar aqui. Dispone vem do verbo disporre, que significa deponha, né? Coloque. Seria um verbo mais aproximativo assim do português, seria o verbo de colocar, disponha os savoiardes, os biscoitinhos, em una pirofila. Pirofila é uma travessa, tá? Su una pirofila. Então, su una pirofila é dentro, tá querendo dizer dentro, lá na travessa. Uno strato di savoiardi. Strato, então, que a gente disse lá no começo, é a camada. Então, você vai fazer a primeira camada do biscoito e stendi poi uno strato di crema al mascarpone. E stendi, poi, do verbo stendere, é colocar lá. Stendere é deitar, né? Do verbo colocar ali deitadinho, apoiado em cima, uma camada de creme de mascarpone. Esse aqui, eu também não colocaria ele já, porque a gente falou lá em cima o que primeiro tem que fazer com o biscoito, né? Então, eu não colocaria esse na ordem. Ainda não é o segundo. Vamos ver o último. O número 6. Monta poi gli albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungili alla crema di uova e mascarpone. Olha alguns verbos bem interessantes. Monta, de novo a gente já viu. Poi, então esse poi é depois de alguma coisa. Então pode ser que seja ali. Ele voltou a falar do ovo, ó lá, gli albumi. Voltou a falar deles. Então, ó, gli albumi a neve, claras em neve, com um pizzico di sale. Pizzico é uma beliscadinha, é um pouquinho, tá? Uma pitada de sal. E aggiungili chi? Aggiungi gli albumi. Aggiungi aggiunge eles, acrescente os albumes, as claras, alla crema di uova e mascarpone. Então acho que a gente achou. A crema de uova e mascarpone a gente já fez ali no número 1. Então essa aqui eu diria que é a número 2, certo? Depois vocês me escrevem aí se vocês acharem que vocês não concordam. Então, achamos aí. Então, eu diria que fizemos o creme principal do doce. E aí, a gente vai voltar lá, então, e vai começar a ver qual que foi o terceiro, né? Eu diria que é esse aqui, né? Miscela il marsala col caffè, aggiungi 2 cucchiai d'acqua e immergi velocemente i savoiardi in questa miscela.
Então aqui ele estava dando a direção do que a gente deve fazer primeiro com os biscoitos, né? Que é o que eu tinha acabado de falar. Então esse aqui eu colocaria como número 3. Primeiro, o que a gente vai fazer com os biscoitos. E depois a gente volta lá para baixo. Dispone su una pirofila uno strato di savoiardi. Olha lá, número 4. Porque lá em cima, olha o que ele fala. Estendi poi uno strato di crema al mascarpone. Uno strato. Olha o que ele fala lá no primeiro. Lembra lá no primeiro? Aggiungi un secondo strato di biscotti. Então, se ali é um primo e aqui é um segundo, então aqui ele vem antes, obviamente. E aqui a gente faz o número 5. E por último, a gente vai spolverare, ou a gente vai jogar o pozinho do cacau e botar na geladeira. E colocar na geladeira por 6 horas antes de servir. Gente, então é isso. Olha só, fizemos toda a nossa receita. Nossa receita está pronta, traduzida. Você tem aí todos os ingredientes para 6 pessoas. E agora sua lição de casa é ir correr para a cozinha e fazer o seu tiramisu. Depois você escreve aqui para mim como ficou esse tiramisu. Terminar, vou concluir a aula dizendo o que significa tiramisu. Tiramisu. O que você quer dizer? É uma expressão. Tiramisu quer dizer que você está pedindo para alguém para te levantar de ânimo. Me dá um ânimo aí, ó. Tiramisu, me levanta, me dá um ânimo aí. É isso, me dá um ânimo. E você está pedindo para alguém te dar um ânimo. Então hoje é um dia de dar um ânimo aí para você, de tirar-te su. Io ti tiro su, tu tirami su. E a gente faz um tiramisu, eu aqui, você aí, e você me escreve como ficou o seu e eu te escrevo como ficou o meu. E a gente se vê na próxima segunda-feira para mais um aulão aqui no YouTube. Tchau!